Oi, gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu tava preparando um outro vídeo para soltar hoje, tava até editando já, e aí me deparo com esse tema que aconteceu essa semana, essa notícia que saiu sobre o secretário de Cultura, Ricardo Alvim, ex-secretário de Cultura do nosso governo, que fez aquela propaganda infeliz usando elementos do ministro da propaganda da antiga Alemanha nazista, Joseph Goebbels, e fez aquele pronunciamento, aquela propaganda pro Concurso Nacional das Artes, que ele estava querendo promover. E deu muita polêmica, ele foi exonerado do cargo por causa desse vídeo, e como esse vídeo tem elementos que remetem à história alemã, que infelizmente se repete da forma mais infeliz e impossível nos dias atuais no Brasil, eu achei que seria um bom momento para fazer um vídeo e falar sobre e tentar esclarecer vocês um pouquinho mais sobre a gravidade desse assunto, que é uma coisa assim que realmente, se você aí não tem uma ideia, ou então não soube, não ouviu falar, ou então não entende do que se trata, é uma coisa muito séria, é uma coisa que me chocou. Eu fiquei chocado quando eu vi. Eu tentei assistir o vídeo todo, mas eu não consegui, porque o vídeo, inclusive, já foi retirado de circulação da internet. Assim, pelo menos quando você clica no link do vídeo, o vídeo não está mais disponível. Então, para vocês terem a ideia da gravidade desse vídeo, pela Secretaria de Cultura do governo. Bom, recapitulando aqui, o ex-secretário da Cultura, que é o Ricardo Alvim, ele já teve outros episódios polêmicos onde ele também se envolveu um pouco assim, meio que em situações que a gente pode até falar que é saia justa ou então infelizes. Teve um lá em Portugal que ele foi num encontro sobre a língua portuguesa e acho que ele criticou o Caetano Veloso, e aí rebateram as críticas dele, xingaram ele, brigaram com ele lá, e teve uma outra ocasião, acho que na ONU, onde ele também fez um discurso e a secretária de outro país que estava sentado do lado dele começou meio que quis rir, segurou o riso, dava para ver que estava segurando o riso por causa das bobagens que ele estava falando, que ele só fala atrocidades. Então, a última atrocidade foi esse vídeo que era um vídeo de promoção desse concurso nacional das artes e ele usou de elementos de enquadramento e até a música que ele usou foram iguais, até o texto inicial foi igual a um vídeo da propaganda da época da Alemanha nazista, feita pelo ministro então da época, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Bom, só para esclarecer para você aí que está me assistindo e que não sabe, que nunca ouviu falar em Joseph Goebbels, em nazismo. Bom, em nazismo todo mundo já ouviu falar, mas Joseph Goebbels era o ministro da informação e da propaganda da Alemanha nazista, de Hitler, entre os anos de 1933 e 1945, que foi quando terminou a guerra, foi quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels era o ministro da propaganda. Ele era famoso porque ele impulsionava em seus discursos, ele aclamava o nazismo, fazia com que as pessoas que estavam ouvindo ele entendessem o nazismo como uma coisa forte, como uma coisa nacionalista boa, e ao mesmo tempo ele incluía nesse discurso que fazia com que o nazismo soasse como uma coisa muito grandiosa, muito forte, ele incluía o discurso de ódio, ele incitava o ódio aos judeus. Joseph Goebbels era um apoiador e homem de confiança extrema de Adolf Hitler e também contribuiu para o extermínio dos judeus no Holocausto. Só para vocês terem uma ideia, as estimativas, não tem um número oficial, mas estima-se que entre 5,6 a 6,3 milhões de judeus tenham sido exterminados no Holocausto, na época do nazismo.
Sob o comando de Goebbels estava a imprensa, a informação e a cultura da Alemanha nazista. Ele impôs a censura e também promoveu a queima de livros. E ele era um grande defensor da guerra, ele queria que a guerra se expandisse, que a Alemanha conquistasse outras terras, outros países através da guerra, porque ele queria ser um dos sucessores de Hitler quando o Terceiro Reich tivesse ascendido, depois da guerra. Mas só que com a derrota da Alemanha na guerra, em 1945, Goebbels matou seus 6 filhos e se suicidou. Então, só para vocês terem uma ideia de quem era esse Joseph Goebbels, esse ministro da propaganda de Hitler. Aí dá para você jogar com seu próprio pensamento se ele era um homem bom ou ruim. Bom, e foi nesse antigo ministro da informação e da propaganda da Alemanha nazista que o nosso ex-secretário da Cultura, Ricardo Alvim, se inspirou para fazer o vídeo para promover o Concurso Nacional das Artes. Olha que coisa legal, né? Se inspirar numa figura histórica dessa importância, né? E começando, inclusive, o texto com uma frase copiada, só adaptada do discurso do Goebbels, que foi: a arte brasileira da próxima década será heróica, será nacional, ou então não será nada. A única coisa que ele mudou nessa frase foi a palavra brasileira, porque a frase original era a arte alemã da próxima década será heróica, será nacional, ou então não será nada. Copiou o texto, e aí o resto é barbaridade atrás de barbaridade. Bom, mas aí você que tá me assistindo tá falando assim: mas Fernando, qual que é o problema do cara citar Goebbels? O cara já morreu, o nazismo não existe mais, e o cara foi exonerado. Ok, vamos por partes. Problema. Nazismo não é uma coisa boa. Você aí que não sabe se nazismo era bom ou ruim, eu estou te falando agora. Não era uma coisa boa. O nazismo foi responsável, como eu disse anteriormente, pela morte, pelo assassinato de entre 5 e 6 milhões de seres humanos. Então, só para você ter uma ideia. Então, não se usa o nazismo ou elementos ou frases da época do nazismo para promover cultura ou qualquer coisa que seja nos dias de hoje. Isso se chama apologia. E apologia ao nazismo é crime. Ou seja, esse senhor que era secretário da cultura, ele cometeu simplesmente um crime, fazendo apologia ao nazismo, que é uma coisa que é proibida no nosso país, assim como também é proibida aqui na Alemanha. Eu, inclusive, já experienciei situações em que pessoas aqui na Alemanha foram presas por fazerem apologia ao nazismo. Simplesmente fazer aquele símbolo de Heil Hitler, que eu não vou fazer aqui, que é levantar a mão para frente e fazer Heil Hitler, isso é um crime. Se alguém fizer isso no meio da rua aqui na Alemanha, ela pode ser presa. Você pode chamar a polícia e pronto. Por isso, se você um dia estiver aí no Brasil, em qualquer lugar, num bar, e alguém chegar com algum símbolo nazista, aquela ciástica, meio que aquela cruz e tal, a única coisa que você pode fazer e deve, porque é seu dever como cidadão, é chamar a polícia. Porque isso é apologia ao nazismo e isso é crime. Bom, mas ele não estava fazendo só apologia ao nazismo, usando esses elementos do vídeo e a música, inclusive, que era de Wagner, e Hitler era um apreciador de Wagner, e também o texto original, que ele começa usando o mesmo texto que Goebbels usou, mas também ele dá a entender que a cultura no Brasil, na próxima década, vai ser uma cultura alta. Ou seja, tudo que não é considerado alta cultura é rebaixado e é errado, né? E isso promove aquele discurso de separação, de segregação, e isso não é bom, gente. Isso não contribui para o progresso da nação. Se a gente falar só eles são bons e o resto aqui é ruim e tem que ir embora, não é assim que se constrói um país. Não dá certo assim, entendeu? Então, isso é discurso de segregação e isso não é bom. No mesmo dia que esse secretário, que esse ex-secretário da Cultura soltou esse vídeo com essas frases
né, com essa barbaridade toda, fazendo apologia ao nazismo e exaltando as artes clássicas, e botando para baixo as artes que são populares, porque tudo aquilo que não é clássico, que tudo aquilo que não é de alta classe é popular. Então, gente, o que ele quis dizer ali naquele discurso dele, falando que a arte nas próximas décadas do Brasil tem que ser de nível alto, que tem que representar o clássico e as origens europeias e quer dizer que aquela musiquinha, aquele pagodinho, aquele samba e aquele sertanejo que você ouve é cultura baixa, que não pode ser promovida, que não deve ser promovida, não deve ter valor. Então essa é a mensagem que está por trás desse texto, só para vocês entenderem bem. E no mesmo dia que esse ex-secretário solta esse vídeo com essa propaganda para o Concurso Nacional das Artes, o nosso querido presidente, que eu também não falo o nome dele aqui, pronto, fez uma live com esse ex-secretário do lado e do outro lado o ministro da Deseducação, e ele disse com essas palavras que até que enfim, depois de décadas, o Brasil tem um secretário de cultura de verdade, que representa o interesse da maioria da população, que é a população cristã conservadora. E isso é uma coisa bem séria, bem séria. Você aí que está me ouvindo, você se enquadra nesse grupo que o presidente falou, que é a maioria tradicional conservadora e cristã? Será que você cabe dentro dessa caixinha de maioria do presidente? Se você não é católico ou não é protestante e não segue à risca tudo que o catolicismo ou o protestantismo ou padre ou pastor prega lá na igreja ou no templo, então você não faz parte mais dessa maioria. Então você está na minoria, você está excluído da fala do presidente, você está excluído da fala do ministro da Cultura, você está excluído desse governo, que é um governo que só governa para esse grupo de pessoas que é conservador e que é cristão. Se você se considera cristão e conservador e conhece pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, talvez até de outras vertentes do espiritismo, ou que simplesmente não tem religião nenhuma, você pode se considerar então superior e pode se sentir no direito de excluir e de tratar mal as outras pessoas que não fazem parte do mesmo grupo que você. E é isso que esse governo, através dessa ideologia criada pelo que se diz filósofo e não é nada, pelo guru do presidente Olavo de Carvalho, é isso que eles estão implantando pouco a pouco, através da Secretaria de Cultura, através do Ministério da Educação, através do Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, e assim vai. É essa ideologia, é a ideologia de que o Brasil é um país que o governo governa para uma maioria conservadora, cristã, e todo o resto que não cabe nesse potinho conservador cristão vai ser excluído. Não vai ser respeitado, vai ser diminuído, vai perder direitos. Pode ser que sejamos até perseguidos, como na época do nazismo. O nazismo começou assim, gente, perseguindo aqueles que não se encaixavam dentro daquele molde, dentro daquela caixinha de conservadores cristãos. Quem que é que não cabia dentro da caixinha de conservadores cristãos? Os judeus. E aí os judeus se tornaram inimigos, se tornaram alvo número 1 e passaram a ser perseguidos. E no final, o que a gente teve? Um holocausto. Tivemos entre 5 e 6 milhões de pessoas que foram assassinadas simplesmente porque elas não cabiam nessa caixinha do conservadorismo e da cristandade. Então, é esse o caminho que o nosso país está seguindo nesse novo governo que elegemos em 2018. Mas aí você vem e fala, mas Fernando, o cara foi exonerado, perdeu o cargo já no dia seguinte por causa desse vídeo e tal. Então, não tem mais com o que se preocupar, acabou a história. Não é bem assim, pois esse secretário, ele é só a ponta do iceberg, gente. Em volta dele tem todo um aparato, tem todo um grupo de pessoas, tem todo um time. Isso é uma secretaria, gente. Isso não é um time de uma pessoa só, isso é um time de pessoas que estão lá trabalhando,
que pensam de uma certa maneira. Então, ele não é a única pessoa que pensava daquele jeito, ele não escreveu aquele texto sozinho. Existem pessoas ali que pensam da mesma forma que ele, que acham que cultura é tudo aquilo que vem do clássico, do europeu, da aristocracia, e tudo abaixo disso não tem valor, tem que ser exterminado, tem que ser jogado fora. Então, são várias pessoas que pensam assim. Então, não adianta nada ter mandado ele embora, sendo que ali o grupo continua o mesmo, é só uma pessoa que está faltando, é só botar outra pessoa igual a ele no lugar dele. Então, é muito fácil. E do mesmo jeito que nos outros ministérios, o nosso presidente, eu nem gosto de falar que o presidente é nazista, eu não acho que ele seja nazista, eu acho que ele seja fascista, mas não acho que dá para chegar ao ponto de falar que ele é nazista, mas ele está rodeado de pessoas que são nazistas, né? Ele está rodeado de pessoas que seguem uma ideologia ditada por esse astrólogo que se chama Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos e dita de lá essa ideologia dentro dos ministérios e faz com que essas ideias segregadoras, horríveis, nefastas, sejam implantadas dentro dos ministérios e logo, logo essas ideias vão tornarem ações que vão afetar a sua vida diretamente. Então não adianta achar que não está acontecendo nada, porque uma hora a gente vai começar a sentir os efeitos dessa ideologia na nossa vida prática, né? É o secretário da Cultura, é o ministro da Educação, que odeia a educação, especificamente as universidades federais, é o Jean-Philippe Martins, é o assessor especial da presidência, ele que escreve os textos que o Bolsonaro fala. Também Ernesto Araújo, que é o das relações exteriores, que também tem umas ideias totalmente erradas também, totalmente guiado pelas ideias de Olavo de Carvalho. Então tá tudo contaminado. E tudo isso porque o presidente ele se cerca de pessoas desse jeito. Além dos filhos dele, que também são terríveis também, né? Que são homofóbicos, são corruptos, assim como ele também. Então, nós estamos vamos ter que enfrentar problemas maiores, mas nós estamos enfrentando um problema grande dentro do governo, que é uma ideologia de segregação, que dita que uma maioria cristã e conservadora que tem privilégios, que tem os direitos e o resto tem que ser descartado, tem que ser combatido. Então é um problema muito grande que eu acho que a gente tá tapando os olhos para isso. Acho que vocês têm que prestar mais atenção aí, e ver que a coisa é séria, realmente. É para ter medo de declarações e de vídeos como este que saiu ontem. Como eu estava dizendo, a queda desse ex-secretário não quer dizer nada, porque as pessoas que ainda estão lá dentro e que seguem essa ideologia da Anti-Mantovani, Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, os filhos do presidente, Felipe Jean Martins, que é o assessor especial da presidência, são pessoas que compartilham de um ideal comum, que é segregativo e que é excludente, onde para eles uma maioria que é conservadora e cristã se sobressai, é mais forte e é mais importante e domina. Essa dominação se dá através da diminuição e da perseguição dos outros grupos menores, ou seja, é um governo para uma camada da população, para um certo específico público. E um governo democrático tem que ser para todos, não dá para ser só para um grupo, gente. Então, a minha mensagem nesse vídeo é muito simples, não dá para se espelhar na história usando os exemplos errados. Sim, usar de instituições básicas e essenciais como a educação e as artes para botar um ideal em prática pode levar uma nação a rumos decisivos. Então, a gente devia, na verdade, aprender com a história ao invés de repetir a história. Esse pessoal do governo, através dessa ideologia olavista, eles estão querendo repetir a história do pior jeito possível. Eles estão querendo repetir a história do nazismo,
que é uma vergonha mundial. Não é só uma vergonha para a Alemanha, mas é uma vergonha para o mundo todo. Quando você pergunta aqui na Alemanha qual é a imagem que eles têm de Hitler, o que vem na cabeça de um alemão quando eles ouvem a palavra Hitler ou até nazismo, é uma imagem muito ruim, é vergonha. A primeira palavra que vem é vergonha. Eles são uma vergonha. Hitler é uma vergonha, Goebbels é uma vergonha, o nazismo é uma vergonha. A palavra nazismo é quase um sinônimo da palavra crime. Então não dá para usar isso, gente, para construir um governo nos dias de hoje, em pleno século XXI. Não dá para usar a imagem, a estética e o texto de um ministro do nazismo para construir alguma coisa boa hoje em dia. Não dá, porque o nazismo não era bom, porque causou a morte de milhões e milhões e milhões de pessoas inocentes, simplesmente por ser de uma outra etnia, por ser de uma outra religião. Não dá para fazer isso, gente, nos dias de hoje. Não dá para repetir a história da pior maneira possível. A gente tem que aprender com a história, a gente tem que olhar para trás, ver os erros da história e se esforçar para melhorar, para fazer melhor, para não cometer os mesmos erros. A Alemanha fez isso, a Alemanha aprendeu com seus erros. O nazismo e a guerra e o Holocausto estão presentes em todos os lugares históricos, em museus, é relembrado, porque é uma coisa que não é para se esquecer, porque se a gente esquece que um dia isso aconteceu, maior é o risco de cometermos o mesmo erro de novo. Então não dá para ser assim. E num país com um governo ou com governos, não estou passando pano para os governos anteriores, mas num país onde os governos não querem ou então não promovem uma educação de qualidade, não promovem a cultura e a diversidade, é mais fácil cometer esses erros, porque as pessoas não têm noção de que cultura pode ser candomblé, pode ser samba, pode ser pagode, pode ser sertanejo e pode ser clássico e pode ser ópera. Tudo isso é cultura. Cinema é cultura em todas as variáveis, gente. Até filme de Bruna Surfistinha é cultura, porque faz um retrato de uma sociedade. Então não dá para ficar segregando, falando que só coisa que de Deus que é bom e o resto é mundano. Gente, dá para fazer cultura com coisa de Deus e dá para fazer cultura com coisa mundana. Cultura é uma coisa vasta, é uma coisa complexa, que tem várias facetas. E educação é uma coisa essencial. Quanto mais as pessoas sabem, melhor se torna um país, mais forte se torna uma nação. E mais importante é saber olhar e reconhecer os erros do passado para fazer um futuro diferente, gente. Portanto, não dá para repetir os mesmos erros do passado. A gente não está em condição de repetir os mesmos erros do passado, porque isso traz consequências terríveis. Então, gente, era essa reflexão que eu queria deixar aqui. Me deixa um pouco triste ver isso acontecendo no Brasil. Então, é por isso que eu venho aqui e faço esse vídeo. Eu sei que eu não alcanço muitas pessoas com meus vídeos, eu sei que eu não agrado falando desse assunto, porque é um assunto complexo, muitas pessoas não entendem. Dá para ver que eu sou contra o presidente, dá para ver que eu sou contra o governo do jeito que está, dá para ver que eu sou contra os ministros desses ministérios que eu disse aqui, e eu sei que isso não agrada a todo mundo, mas eu acho que é importante fazer uma reflexão, é importante olhar e falar, gente, será que dá para continuar desse jeito? Será que a gente vai chegar em algum lugar bom seguindo esse caminho? É uma reflexão que todo mundo tem que fazer. A gente está em tempos que dá para ver, gente. O mundo está mudando e está acontecendo muita coisa estranha. Nós estamos passando por momentos bem sombrios no mundo. Ali no Oriente Médio, lá, esse conflito do Irã com os Estados Unidos. Vulcão, queimadas enormes, lá, a Austrália sendo devastada por queimada,
a Amazônia sendo devastada por queimada. A gente está num momento muito delicado do planeta, não é nem só de Brasil, não. Aqui na Alemanha também se faz muita reflexão, muita discussão mesmo sobre o meio ambiente, de como a gente pode proteger o meio ambiente, de como a gente pode combater essa direita extrema na política, que quer promover a separação, querem o bem para uma maioria, mas não para todos, que promovem discurso de ódio, onda de discurso de ódio, de xingar as pessoas na internet, de ofender, de jogar coquetel molotov numa firma, numa empresa que faz arte, que faz vídeo, que faz cinema, só porque não corresponde àquilo que as pessoas acreditam ou porque as pessoas se sentiram ofendidas porque foram atacadas na sua fé. Será que dá para continuar assim, nesse ritmo? Será que isso não vai levar a mais discórdia, a mais ódio e a mais coisas ruins no nosso planeta? E desse jeito agora enraizado dentro dos ministérios, dentro do governo, será que isso vai levar para um fim legal, para um fim bom para todos nós, para todos? Será que o coletivo ter bons resultados no final? Será que vai fazer bem para todo mundo tudo isso que está acontecendo? Será que a gente não tem que olhar um pouquinho melhor para isso e pensar, parar para pensar, será que a gente está seguindo num caminho legal? Será que o fim disso vai ser bom? No final todo mundo vai sofrer as consequências disso. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver, a censura tá voltando. O caso aí do vídeo do Porta dos Fundos, que foi dado uma liminar para tirar do ar, e aí veio o ministro do Supremo e derrubou a liminar. Gente, isso foi uma tentativa de censura. Tudo bem que muitas pessoas se sentiram ofendidas na sua fé, mas é liberdade de expressão, não dá para censurar, gente, não dá para voltar com isso. Isso foi da época da ditadura, e ditadura também não foi bom, é mais do que comprovado que na época da ditadura foi quando as pessoas empobreceram mais, foi quando as desigualdades aumentaram mais. Não dá, gente, para voltar a isso. Daqui a pouco vão estar botando fogo em livro de novo. Não dá para repetir a história dessa maneira. A gente tem, se for para repetir, tem que repetir as coisas boas que aconteceram, os progressos, as fases em que as pessoas se sentiram melhor, em que as pessoas ficaram mais felizes, tiveram mais direitos, tiveram mais oportunidades e mais poder de consumo. E não na época em que pessoas eram perseguidas, eram mortas só porque elas eram diferentes, porque elas eram de outra religião. Não dá para voltar nessa época, gente. Não dá para seguir esse caminho de novo. Senão é o fim do mundo. E eu acho que não é isso que todo mundo quer. Então eu acredito que o Brasil não é isso que o Brasil quis quando o Brasil votou e elegeu esse presidente. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que foi uma escolha errada, e eu não tô aqui para falar, para julgar ninguém, nem para falar eu disse ou eu avisei. Não, tá aí, eu acho que as pessoas estão vendo, eu acho que é importante reconhecer cada um para si mesmo, ok, foi uma escolha errada, e combater agora esses loucos que vêm com essas ideias nefastas e nas próximas eleições fazer a escolha certa. Não tô jogando aqui sardinha para nenhum lado, eu só tô querendo dizer isso, assim. Eu acho importante reconhecer para si mesmo que nós fizemos a escolha errada, nós vamos ter que viver 4 anos com as consequências e lutar contra qualquer injustiça que seja feita durante esses 4 anos para não deixar que isso vá para frente e nas próximas eleições fazer uma escolha mais acertada e torcer para que o país continue num caminho de progresso real, de verdade, onde seja um país para todos e não só para uma maioria cristã conservadora. Porque é assim que a Alemanha fez. A Alemanha se reconstruiu, a Alemanha teve que ser totalmente destruída e perder a guerra para se tocar e falar: estávamos no caminho errado, vamos agora seguir no caminho certo. E se tornou um país forte, muito rico. E tudo bem, aqui tem pobreza, aqui tem desigualdade, mas está sendo sempre discutido e está sempre sendo pensado quais
acabar com o desemprego, acabar com as desigualdades, cuidar melhor do meio ambiente. E então é isso que é importante, né? Eu acho que não dá para continuar nesse caminho sem pensar nisso e sem querer mudar para o melhor. Não adianta se inspirar em figuras históricas, onde é comprovado que essas pessoas não eram heróis, essas pessoas eram más e era um sistema que faliu, que ruiu, que perdeu a guerra, então não dá para se espelhar nisso. Não é lógico se espelhar e se inspirar num sistema que não deu certo e que faliu e que ruiu, porque era ruim, porque era maléfico. Não dá. A gente tem que se espelhar em sistemas, em governos, em líderes melhores, que lutaram para tornar o seu país e o seu povo realmente soberano. Bom, gente, era isso que eu queria dizer, deixar essa reflexão aqui. Muito obrigado para quem me segue, para quem dá like nos meus vídeos, para quem compartilha. Continuem assistindo os vídeos, compartilhando e dando like. Eu, como disse, vou tentar botar sempre uma vez por semana vídeos aqui e eu vou tentar também não falar muito sobre política, mas sempre que der vou falar, porque eu acho necessário, eu acho que a gente tem que refletir muito ainda, principalmente durante esse governo que aí está. Bom, muito obrigado, um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha, de ativar o sininho, de me seguir no Instagram. Beijo e até a próxima vez, tchau!